E agora avançamos, como costuma acontecer ao domingo, para a última fronteira das novidades do mundo da astronomia, da investigação científica. Miguel, viva, bom dia, hoje à distância. Bom dia, Daniel. Vamos então, primeiro, a edição desta semana começa já com projeções e simulações que tentam apurar se é possível, e isto aqui é interessante, o aparecimento de vida em lugares improváveis. Conta lá bem isto. E contaste quase tudo. São mesmo simulações que nos apontam para lugares, para exoluas vagabundas, já lá vamos, e planetas que orbitam estrelas anãs vermelhas. Vamos primeiro às luas vagabundas. Nós já conhecemos pelo menos 100 planetas vagabundos, planetas que não estão agarrados gravitacionalmente a nenhuma estrela, andam a vaguear pelo espaço entre as estrelas, e alguns desses planetas podem mesmo ter luas. E agora surgiu um estudo baseado em mais de 8.000 simulações que tenta perceber se essas luas podem ter calor suficiente para ter condições para albergar vida também durante tempo suficiente. O calor aqui é importante, nós conhecemos o sistema solar, luas que são aquecidas no seu interior devido às forças gravitacionais que têm com os seus planetas. Olha, Encélado, por exemplo, ou Europa, são planetas que são aquecidos por dentro devido à força gravitacional dos seus planetas que orbitam Júpiter e Saturno. E agora este estudo diz que, sim, também podemos ter esse aquecimento feito nestas luas vagabundas por parte de planetas vagabundos, mas esse calor não chega, não vai servir para sempre para essas luas vagabundas. E então este estudo diz o seguinte: se nós tivermos uma atmosfera nessas luas suficientemente espessas e uma constituição na atmosfera também que seja amiga, digamos assim, da vida, então podemos ter condições para poder ter aquecimento durante muito tempo. E então o estudo diz o seguinte: nós temos uma atmosfera nestas luas vagabundas, constituídas sobretudo por dióxido de carbono e também hidrogênio. Os raios cósmicos podem também ajudar a criar água utilizando este dióxido de carbono e hidrogênio na atmosfera, e diz este estudo que se nós contemplarmos luas vagabundas do tamanho da Terra, porque podem perfeitamente existir, então, se luas com estas atmosferas tiverem a mesma pressão atmosférica que o nosso planeta, o planeta Terra, então podemos ter condições de habitabilidade de cerca de 50 milhões de anos. 50 milhões de anos, apesar de tudo, é pouco para que a vida possa aparecer. Nós estamos sempre a guiar pelo único caso que conhecemos, que é aqui na Terra. Bom, mas este estudo também diz o seguinte: se estas luas tiverem uma pressão atmosférica 10 vezes superior à da Terra, então podemos ter um período quente, razoável para a vida, de cerca de 300 milhões de anos. E vai mais longe. Se essa pressão da atmosfera for 100 vezes superior à da Terra, então a vida pode ter condições para prosperar, aliás, durante cerca de 1,6 mil milhões de anos. 100 vezes a pressão da nossa atmosfera pode parecer muito exótico para muitos que estão a ouvir, mas é, por exemplo, aquilo que acontece em Vênus. O nosso planeta, ao nosso lado, tem uma pressão atmosférica perto de 100 vezes a atmosfera da Terra, cerca de 90 vezes a atmosfera da Terra. E, portanto, este estudo abre a hipótese, abre a probabilidade de haver condições propícias à vida. Nós não estamos a dizer que aparece vida, estamos a falar de condições para o aparecimento de vida em luas vagabundas. E nós sabemos que há muitos planetas vagabundos que nós ainda não conseguimos detectar, mas eis mais uma janela que se abre para a astrobiologia. Voltamos à astrobiologia para falar agora de um termo, vamos falar já deste termo, o termo terminador. O terminador é aquela faixa que separa a noite do dia num planeta. Olha, precisamente estas imagens que nós estamos a ver do nosso próprio planeta, vemos do lado direito o lado inclinado, do lado esquerdo o lado à noite, e pelo meio temos esta zona, esta faixa que separa o dia da noite. Há certos planetas que podem ter sempre a mesma face virada para a sua estrela, tal como acontece a Lua relativamente à Terra. E este estudo versa sobre planetas que têm essas características, ou seja, têm sempre uma face virada para a sua estrela, mas em estrelas anãs vermelhas. Já explico porquê as anãs vermelhas. E a pergunta que se coloca é: nestes planetas, a face virada para a estrela está a uma temperatura arrasadora, abrasadora, extremamente elevada. Pelo outro lado, o lado noturno, o que não conhece a luz da estrela, está a temperaturas gélidas. E diz este estudo que ali, na zona terminador, na zona que separa a noite do dia, nós podemos ter, de facto, à luz dos modelos utilizados neste estudo, podemos ter nessa faixa condições termodinâmicas relativamente amenas em que a vida
também pode aparecer. E, portanto, abre aqui também uma janela de oportunidade para a vida. Isto tudo vai mais longe. Diz o seguinte: se nós tivermos um planeta com muita água, isso não é bom para a vida, curiosamente. Não é bom para a vida porque essa água evapora rapidamente, lança uma camada muito espessa de dióxido de carbono, que também não é bom para a vida. Se for um planeta terrestre, ou seja, tem água, tem sim senhor, mas também tem muita terra, então são as condições ideais para que a vida possa aparecer, mas só naquela faixa, na faixa do terminador, em planetas estão virados para a sua mesma estrela, a estrela anã vermelha. E agora porquê a anã vermelha? Porque cerca de 70% das estrelas da nossa Via Láctea são estrelas anãs vermelhas. São estrelas mais pequeninas, mais frias do que o nosso Sol, e portanto este estudo diz que mesmo em estrelas, mesmo nas estrelas mais populosas da Via Láctea, e mesmo em planetas que à partida nos parecem completamente impossíveis de existir vida, porque são muito quentes e muito frios ao mesmo tempo, há ali uma zona, há uma faixa chamada terminador que pode ter essas condições para albergar vida. Muito bem. Ora, e por falar em vida, enfim, o corpo humano, a vida fora da Terra é sempre muito agreste, mas agora há uma relação simbiótica cada vez mais explícita entre o corpo humano e a exploração espacial. E envolve coisas extraordinárias que vais ter que explicar bem. Menopausa, sangue, urinas, betão e batatas. Explica lá isso. É verdade. E como o corpo humano pode ajudar a exploração espacial e vice-versa. Vamos começar então vamos pela menopausa, precisamente. E isto porquê? Porque cerca de mais de 100 milhões de mulheres em todo o mundo, todos os anos, entram no período da menopausa, que são caracterizadas por todos aqueles sintomas que nós bem conhecemos, e portanto não vou aqui dizer, mas onde é que entra aqui a exploração espacial? Durante muito tempo, nos anos 60, 70, 80, a NASA investiu muito dinheiro para tentar aperfeiçoar precisamente o tecido, a proteção das luvas espaciais dos astronautas. Os astronautas fazem as suas atividades em condições térmicas muitíssimo complicadas, muito exigentes, e, portanto, os tecidos envolvidos nestes materiais são aqueles que chamamos os materiais de alteração de fase, de mudanças de fase. E, portanto, rapidamente têm que responder a variações de temperatura. Houve uma tecnologia que a NASA investigou, que a NASA também criou, chamada Outlast, que é precisamente um material que tem como base essas mudanças de fase. Esse material Outlast depois até nem sequer foi devidamente aproveitado ou utilizado nas luvas, mas a tecnologia ficou. E então houve empresas que pegaram nesta tecnologia para utilizar precisamente em vestuário. Mas uma senhora, uma empresária, aliás, de Londres, chamada Nicholson, decidiu que em 2017 pegar nesta tecnologia e pensou, então, por que não utilizar esta tecnologia, ligar esta tecnologia ao tecido que é utilizado no vestuário, neste caso no vestuário feminino, e aplicá-lo para tentar resolver, tentar amenizar os efeitos da menopausa que as mulheres sentem, precisamente aquelas diferenças de temperatura, e foi então que em 2017 esta empresária fundou a empresa 51 Apparel, com estes exemplares que nós estamos a ver, em que utiliza precisamente a tecnologia da NASA em tecidos, muitos deles tecidos de alta qualidade, não perde sequer a inovação na moda, o design na moda, e esta empresa hoje em dia já tem tops, roupas de noite, tem cascóis, máscaras de rosto, turbantes, todo um conjunto de soluções de vestuário que ajudam as mulheres a precisamente lidarem melhor com as variações de temperatura, com aquilo que sentem ao longo da menopausa. E, portanto, isto é um exemplo, eu até acho particularmente interessante, lindíssimo, de como a exploração espacial ajuda também, fornece soluções no dia-a-dia e tenta dar melhor qualidade de vida, neste caso a mulheres que entram no período da menopausa. Falaste muito bem de batata. Bom, isso é uma outra história, mas que utiliza também o corpo humano. Vamos até à Universidade de Manchester, quando, há uns tempos, um grupo de investigadores, um grupo de engenheiros, utilizou sangue, fezes e urinas do corpo humano, obviamente, para, juntando alguns outros materiais, nomeadamente materiais que são aquilo que nós encontramos no Sol da Lua e no Sol de Marte, para fazer aquilo que nós estamos a ver, tijolos de betão. Isto é um material muito parecido com o betão na Terra, mas lá está. Mas utilizava sangue, utilizava suor, utilizava urina e, portanto, como podes imaginar, está bem que o corpo humano pode ajudar na exploração espacial, mas não propriamente desta maneira. Este grupo de investigação de Manchester volta à carga agora e diz o seguinte, bom, nós encontramos uma solução que dispensa, no fundo, o sangue, o suor, a urina, mas
Se juntarmos batata ao solo que nós utilizamos, que nós conhecemos como é que é a constituição geoquímica do solo, quer de Marte, quer da Lua, e também um bocadinho de sal, nós conseguimos criar precisamente um betão, e um betão até que é particularmente mais forte, mais denso, mais poderoso do que aquele que é utilizado, o betão, na terra, na própria terra. Eles usam nomeadamente a fécula da batata. E então, este betão, que recebeu o nome de Starcrete, tem também uma outra vantagem, é amigo do ambiente. O betão na terra precisa de temperaturas muito elevadas, este não. Este pode ser cozinhado, digamos assim, a temperaturas de cerca de 190 graus Celsius. É 2 vezes mais forte do que o betão que é utilizado na terra e, obviamente, precisa de mais estudos, mas isto é uma maneira de nós também podemos utilizar os recursos de Marte, que estão presentes em Marte, na Lua, juntar mais alguns elementos para criar este tipo de material. Muito bem, e vamos para o vídeo sugestão da semana para terminarmos. Um promissor propulsor espacial à água. Como é que é isso? É mesmo muito promissor. A empresa japonesa Pale Blue conseguiu testar com sucesso alterar a trajetória de um satélite da Sony, já agora, e utilizando precisamente um sistema de propulsão a jato de água. Isto pode parecer demasiado simplista, mas a verdade é que é mesmo utilizado esse sistema chamado de resisto-jato, em que o jato de água é orientado conforme o ângulo que nós queremos também alterar na órbita. E faltava, no fundo, testar isto no espaço. E foi isso então que fez esta empresa japonesa, a Pale Blue, utilizando um sistema de propulsão de jato a água. E, como podes imaginar, isto é um sistema de propulsão que promete também dar outras vias para a exploração espacial, para a colocação e manobrar satélites em órbita e utilizando um tipo de combustível que, convenhamos, é particularmente mais fácil também de encontrarmos. E, portanto, é mais um passo na inovação tecnológica, lá em cima nos satélites, mas que terá, obviamente, aplicação também no nosso próprio planeta. Muito bem, Miguel, obrigado. Ficou, nomeadamente, esta novidade bem interessante. Boa Páscoa. Boa Páscoa.